14, vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Eu vou usar aqui a versão Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, mais uma vez nós entramos no mistério da oração. Te somos gratos, ó Pai, pelo teu cuidado e zelo para com as nossas vidas. Te agradecemos pela tua palavra, pois a tua palavra nos transmite a verdadeira palavra da verdade. Nela nós encontramos vida, nela nós encontramos direção. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui estão, que cada um de nós possamos sair daqui com a porção da tua palavra, pois é assim, ó Pai, há séculos, e hoje não será diferente. O teu Espírito fala poderosamente aos nossos ouvidos e ao nosso coração, pois o Senhor tem a resposta para todos e quaisquer situações. Desde já te agradecemos. Amém. Como eu havia iniciado falando a respeito de tempo, nós estamos lendo um evangelho, o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é diferenciado por ele não ser considerado um evangelho sinótico, por ele ter a mesma linguagem ou como base o Evangelho de Marcos. O Evangelho de João foi escrito num período tardio, já por volta do ano 100. Presume-se que quem escreveu foi João, o discípulo amado, e já estaria com a idade de 100 anos. Então, um homem que vivenciou, esteve próximo a Jesus na sua mocidade, foi o discípulo amado, aquele que se recostava em Jesus, aquele que esteve em todas as situações, o único dos discípulos que esteve na crucificação, aquele que o próprio Jesus disse a ele que era para cuidar da sua mãe, aquele que viu o túmulo vazio, aquele que presenciou quando Jesus ressurreto aparece junto aos seus. Esse mesmo homem é quem nos escreveu. Então nós temos em nossas mãos algo preciosíssimo, alguém que foi testemunha ocular, alguém que esteve próximo, sentiu o cheiro de Jesus, comeu com ele, colocou a mão no mesmo prato que ele, bebeu o mesmo vinho que ele, teve o afeto de Jesus. Pois quando Jesus ressuscita e o discípulo amado vai atrás, quando Jesus chama Pedro, mesmo sem Jesus ter chamado, e está lá João atrás, quando Pedro olha e fala: e para esse Senhor? Jesus disse: mas se eu quiser que ele permaneça até a minha vinda, o que tem você com isto? E ficou, ele mesmo diz, ficou o ditado como que aquele discípulo não morreria sem antes que Jesus voltasse. É assim que João termina o seu livro. Então, nós temos em mãos um trabalho excelente, um trabalho de um servo de Deus que vivenciou o primeiro período do Evangelho, presenciou as primeiras perseguições, foi aquele que viu o desenvolvimento do cristianismo, aquele que teve contato com o mais elevado cristianismo, aquele que viveu um tempo extraordinário. E por que tudo isso? Para vocês entenderem um pouco da linguagem de João. Porque à medida que eu entendo a linguagem do autor, eu começo a compreender como ele pensava e por que ele escreveu o que escreveu.
Nós temos em João algo extremamente precioso. E Jesus, relatado por João, ele mostra esse Jesus pleno, consciente do seu papel, consciente da sua posição, ciente de quem ele era. O Evangelho de João inicia falando que Jesus, ele é o Logos, ele é a palavra, ele é o início de tudo. João coloca Jesus como a preciosa obra de Deus, o Deus encarnado, aquele que nós veremos um dia, e com ele ficaremos eternamente, com ele contemplaremos esse mesmo Jesus, em que milhares de homens e mulheres espalhados por esse mundo estão ligados, entregaram a vida, alguns até morreram por conta desse Jesus. E nós aqui nesse país tropical, vivendo também um período diferenciado, nós temos um evangelho muito diversificado no nosso país. Estamos vivendo um período onde as pessoas, elas podem escolher para onde e de que forma servirem ao Senhor. E existe até um grupo muito grande que resolveu servir a Deus nas suas próprias casas. É um grupo dos desigrejados, daqueles que procuram algo que não se encontra aqui na terra, que é uma igreja perfeita. A igreja feita por homens e mulheres sempre vai ser imperfeita. Nós somos falíveis, nós decepcionamos as pessoas e somos também decepcionados. Então, quem procura um lugar perfeito vai ter que morrer, e que morrer em Cristo, porque se morrer sem Cristo, está perdido. Então, o único lugar perfeito é ao lado do Senhor, quando Ele nos chamar. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos contemplar as facetas dos nossos irmãos. E como é que nós somos provados, irmãos? É exatamente vivendo em comunidade. Como é que o meu temperamento, como é que o meu caráter vai ser provado? Na minha casa, lá é meu ambiente. Na minha casa eu estou à vontade. Na minha casa eu fecho a porta e fico à vontade, mas eu sou o que sou, não só na minha casa, mas principalmente envolvido com a comunidade de Deus. Porque aí vocês vão saber quem verdadeiramente eu sou e quem vocês são. E assim nós vamos poder corrigir uns aos outros e nos aproximarmos da perfeição que é Cristo. Então, por isso, amados irmãos, Jesus trouxe essa fala aos seus discípulos no período crucial, quando ele estava próximo de ser crucificado, de ser levado. Jesus está reunido com seus discípulos e ele fala da sua partida. Quando ele fala da sua partida, eles ficam tristes, ficam cabisbaixos. Quem que não ficaria, irmãos, ao lado de um homem como Jesus, um líder como ele? Como que não ficar angustiado? Porque eles pensavam que Jesus seria aquele que libertaria Israel. Eles pensavam que Jesus seria aquele que ia tirá-los das mãos dos romanos. E de repente Jesus fala que vai para um lugar e eles não podem ir. E depois ele diz: mas vocês sabem para onde eu vou? Que linguagem é essa? Essa é a linguagem de Jesus no Evangelho de João. É a linguagem do Deus encarnado. É a linguagem daquele que sabe, sempre soube, está ciente de todas as coisas. E nós vamos entrar nesse texto, mergulhar nesse pequeno trecho que eu li com vocês. E, para tanto, eu separei 3 tópicos. E eu vou falar a respeito da vida. E no primeiro tópico, eu vou falar o que é a vida no conceito do mundo. Depois, no segundo tópico, eu vou falar o que é a vida na realidade. E o terceiro tópico, o que será a vida no futuro. Nós temos uma esperança, algo que o mundo não desfruta. Eu e você temos uma expectativa, algo que o mundo não tem. Mas nós já vivemos essa novidade de vida agora, nesse exato momento em que eu e você estamos reunidos, já estamos vivendo novidade de vida.
Eu citei aqui para vocês o período que eu estou em Filadélfia, mas, como a grande maioria de vocês aqui, eu estou na igreja desde a minha infância. E desde a minha infância eu tenho visto a mudança que tem acontecido no nosso país em alguns ministérios, alguns para melhor, outros nem tanto. Mas o que nós temos observado é que o número de cristãos tem aumentado, e graças a Deus por isso. Há um tempo atrás, dizia-se que nós éramos 40 milhões de evangélicos. Eu imagino que esse número já está ultrapassado. Nós ouvimos recentemente a respeito da quantidade de igrejas no nosso país, que a quantidade de igrejas superou o número de escolas e postos de saúde, os dois juntos, o número de igreja é muito maior do que o número de escolas e postos de saúde. Isso não é ruim, isso é muito bom. É muito bom. Por quê? Porque o povo está se voltando para o Senhor. O povo se volta para o Senhor. Então, Jesus inicia algo que é comum a todas as civilizações. Ele começa falando a respeito de um período da história humana. Ele fala de casa. Quando Jesus fala aos seus discípulos, ele fala a respeito de um lugar, a respeito de uma casa. E ele começa a falar a respeito de algo que, em todas as civilizações, em todos os períodos, o homem mais primitivo, todos tiveram um lugar e uma casa. Mesmo os mais primitivos que tiveram ou moraram em cavernas, mas tinha uma caverna que poderia chamar que era sua, uma taberna ou uma choupana, o que quer que fosse, todas as civilizações e todos os humanos prepararam um lugar para chamar de seu, a casa, no lugar onde tem a sua liberdade, no lugar onde pode ficar à vontade. E essa foi a linguagem do Senhor. Eu vou preparar. Não, ele disse, já está preparado. O lugar já existe. Antes mesmo de Deus criar o mundo e o universo, o projeto de Deus sempre foi que aquele que ele criou estivesse com ele. Então existe uma casa? Sim, existe uma casa. Mas é casa no molde que nós estamos pensando? É na linguagem humana de casa que Jesus está falando aos seus discípulos? Nós, como eu disse, ficamos à vontade, a grande maioria na sua casa. E a humanidade sempre defendeu a sua casa. Em vários episódios no mundo, a história das civilizações, ela é toda ela traçada por guerras, por batalhas. E essas batalhas, todas elas foram para que os homens defendessem o seu território. Todos e quaisquer homens que foram ameaçados defenderam com unhas e dentes até a morte o seu território, porque ali era a sua casa, algo que tem a sua identidade. Cada um de vocês tem o seu lar, tem o seu cheirinho. Quando chega na sua casa, tem um cheiro característico, tem o seu ambiente característico, tem lá o seu lado da cama que você dorme, tem o lado da mesa ou a cadeira que você gosta de sentar. Nós criamos um ambiente. Eu, quando chego aqui em São Paulo, fiquei dessa vez mais de um ano, quase 2 anos em Poções. E a minha casa é em Poções, mas eu tenho uma casa aqui em São Paulo. A casa pastoral em Poções, ela tem a minha característica e da Ana. Só mora eu e ela na casa. Então sobra espaço para nós dois. E lá nós criamos o nosso ambiente, ela criou o espaço dela, ela tem o espaço dela no sofá, eu também tenho o meu. É um sofá que tem chaise, a Ana fica com a chaise e a parte que não tem chaise sobra para mim. Porque aí ela pode estender as suas perninhas e assistir a sua TV à vontade. Mas quando chega alguém a mais no nosso espaço, já tem que mudar a nossa dinâmica, porque mudou. E quando nós chegamos aqui em São Paulo, logo que nós chegamos, nós já estranhamos tudo, porque já entrando do portão para dentro, a gente já começa a estranhar, porque nós ficamos muito tempo sem ficar na nossa casa. Nós levamos 15 dias arrumando e limpando para que tivesse a nossa característica. E daqui a pouco nós vamos embora, e quem vai deixar a característica vai ser o Renato, que é o dono da casa agora. Vai ficar a característica do Renato.
Enquanto eu e a Ana estivermos aqui, nós colocamos nos nossos moldes. Ou seja, nós defendemos um espaço. Nós estávamos distantes, mas quando eu voltei, vou arrumar o meu espaço, porque é onde eu me encontro, é onde eu me sinto bem. Então essa frase de Jesus, casa, quer dizer, o lugar onde nós iremos nos sentir muito bem, no lugar onde nós vamos estar à vontade, onde nós vamos ter uma identidade. E por isso que ele falava de algo extraordinário, porque ele disse, eu vou para o Pai. Então para Jesus estar na terra aquele momento, era um momento que ele estava fora do ambiente onde ele sempre esteve, mas pelo fato do Pai estar nele, e ele estar no Pai, estavam em comunhão. Mas ele disse, eu vou para o Pai. Eu vou voltar para o meu espaço, para o meu lugar. Mas saiba de uma coisa, esse lugar já está designado para cada um de vocês. O mundo sempre viveu e procurou defender a sua casa aqui na terra, mas os homens nunca souberam que existia um espaço reservado para eles, num mundo reservado, num mundo totalmente diferente, que é o espaço onde Deus habita, onde a luz permanente habita, onde a graça habita, onde o amor é pleno, onde o homem vai viver a plenitude do seu tempo, a plenitude da graça, o amor verdadeiro. Quando Deus nos criou, Deus sopra no homem o Espírito e o homem passa a ser uma alma vivente. Esse Espírito é a vida, a identidade que Deus deu ao homem. E essa identidade, essa vida, esse mesmo sopro, é o que Jesus fez em cada um de nós. Nós éramos alma vivente, peregrinávamos por esse mundo, andávamos por esse mundo, não tínhamos um destino, mas a partir do momento que o Senhor nos chamou, soprou em nós o seu Espírito, nós temos um destino, a nossa casa não é mais aqui, o nosso lugar não é mais aqui, o lugar que nós almejamos é um lugar no reino celestial. Viver nesse lugar que o Senhor reservou. Ter saudade de um lugar que nós nem sabemos como é. Ter a vontade de estar próximo dele, como nós nunca tivemos. Poder vê-lo face a face, como ele verdadeiramente ele é. Essa expectativa, irmãos, é que move milhões de homens e mulheres no mundo. Milhões de homens e mulheres que colocam a sua vida em risco por conta do Evangelho. Por quê? Porque é muito importante falar desse Cristo, é muito importante comunicar às nações que existe um lugar reservado para homens e mulheres, que o nosso Deus ama a humanidade que Ele criou, que o nosso Deus deseja muito cada um de nós bem próximos a Ele, para termos a identidade do Pai, para sentir o espaço que o Pai reservou, o lugar que está reservado antes mesmo da criação do mundo. Como é importante ter saudade do céu, como é importante ter vontade de estar com esse Senhor, porque os dias, eles são extremamente rápidos, passam, quando nós menos esperamos, o tempo já foi. Nós, por esses tempos, alguns dos nossos irmãos e irmãs estavam conosco há algum tempo, já não estão mais, já estão desfrutando da presença de Cristo, já estão no lar, voltaram para a sua casa. Nossas irmãs queridas, nossos irmãos queridos, e nós seremos os próximos, e Deus quiser, e assim permanecermos firmes, estaremos com Ele pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. E como não viver, irmãos, feliz com esse lar, com essa reserva que o Senhor tem para cada um dos seus? Então, Jesus destaca, e ele diz que enquanto estivermos vivendo nesta vida, haverá desacordo, porém o local e para a vida que ele oferece, todos nós estaremos contentes. A vida plena, a graça,
a abundância de vida, ela será uma constante. E esse lar, essa reserva, esse lugar, aquilo que o Senhor quer para nós, e a cada dia vivemos mais próximos disto, essa realidade é a realidade que o cristão tem e o mundo não desfruta. Os homens continuam se degradando e lutando por um espaço nessa terra, defendendo o seu espaço, defendendo a sua casa. Não tem esperança, não tem perspectiva. Vivem sem Deus, apenas se vangloriando e buscando aquilo que o mundo concede. Então, a realidade, irmãos, o que eu trouxe é o conceito de casa. O conceito de casa terrena e o conceito de casa no mundo espiritual. O conceito do mundo é um conceito que não serve para nós, pois é falho. É um mundo que não pode garantir coisa alguma a ninguém. As coisas que nós temos, nós não somos donos. Se nós não continuarmos pagando, se nós não continuarmos restaurando, tudo vai se dissolver, vai se desmanchar. Nós precisamos de estar o tempo todo revendo. Por quê? Porque o mundo, ele se consome, ele envelhece, ele se dissolve. O segundo tópico é o que é a vida na realidade. Um conceito, como eu falei para vocês no início, falando a respeito de João, e por que é tão importante falar a respeito do nosso autor? Porque como João, ele escreve num período mais tardio, e ele tem uma mente muito mais desenvolvida, um cristianismo muito mais, num nível mais elevado, ele fala a respeito de Jesus e traça Jesus num nível também muito elevado. A fala de Jesus é que Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Conceito de caminho, conceito de verdade e conceito de vida. A filosofia, há séculos, tenta responder essa pergunta: o que é a vida? E até agora nós não temos resposta. São séculos de escritas, são muitos filósofos que já se levantaram, mas ninguém sabe responder a respeito da vida. Muito menos o conceito de verdade. É um conceito extremamente difícil para a filosofia falar de verdade. Porque o que é a verdade, segundo a filosofia? Ninguém sabe. É um conceito vago. Por quê? Porque vão se levar em consideração os pensamentos, vão levar em consideração o modo, tempo, espaço. Mas em João fala, traça Jesus dizendo algo que a filosofia não responde, a ciência não sabe responder, mas João coloca Jesus respondendo algo que eu e você e milhões de cristãos já sabem de cor há muito tempo, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é o caminho. Irmãos, eu estudo filosofia há muito tempo. Até já fiz alguns cursos paralelos. Tenho meus filósofos preferidos, mas eles são confusos. A filosofia é uma área extremamente complexa, como eu citei, porque não se tem resposta absoluta de coisa alguma. Nem tem como o homem trazer essa resposta. Agora, interessante é que a Bíblia, ela traz a resposta, e de uma forma conclusiva, não deixa margem de dúvida, não coloca e nem tenta argumentar. Você não tem argumentos, você tem aqui algo que está traçado e é objetivo. A palavra é: eu sou o caminho. Não existe outro. Eu sou a vida, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a verdade, porque
porque a verdade foi declarada ao mundo com a presença desse Cristo. Os homens procuravam a verdade, e a verdade esteve no mundo, e o mundo rejeitou a verdade. Qual é a revelação da verdade? De que existe um Deus, e esse Deus se transformou em homem, e esse homem pisou aqui nessa terra, e esse Deus tem um corpo, e esse corpo glorioso é o corpo que nós veremos. Então existe uma verdade, sim, Deus existe. Deus existe. E Ele tem corpo. Antes de Jesus pisar nessa terra, Ele sempre existiu, mas era espírito, assim como o Pai é espírito. Mas Ele resolve cumprir a vontade do Pai e tem um corpo. Jesus está ligado a um corpo, há séculos Ele está ligado a um corpo. E é esse corpo que nós vamos ver. Por quê? Porque nós temos algo que nós carregamos, que é um corpo, que é a nossa casa, que nós cuidamos dessa casa, é a nossa primeira casa, é onde está a nossa alma, é a casa que nós preservamos, porque nós gostamos de cuidar, de ter um corpo saudável, de ter uma vida plena dentro das melhores circunstâncias. E Deus, Filho, toma um corpo. Agora, o mundo já sabe da verdade. Nós temos mais de 2000 anos que a verdade foi revelada. Que Deus existe, que Ele tem corpo, que Ele é eterno, que Ele contempla os seus, que Ele vai voltar, que Ele vai levar a igreja, e esse povo vai estar com Ele para os séculos dos séculos. Essa é a única verdade que interessa. Tudo mais é passageiro, irmãos. A ciência, ela se degradia. Não faz muito tempo, a ciência falava que os ovos faziam mal por causa que aumentava o nome da proteína, colesterol. Não coma ovo, porque aumenta o colesterol. Já faz muito tempo que estão falando, coma o ovo porque faz bem para a saúde. Não coma manteiga porque entope as artérias. Agora estão falando, não coma margarina porque entope as artérias. Não coma muito arroz porque é carboidrato, isso faz mal. Coma feijão, porque feijão também é carboidrato, mas ele é mais lento. A ciência está confusa. Uma hora pode, outra hora não pode. Eu fazia parte, que agora sou aposentado, né? Já estou me entendendo como aposentado, faz um tempo. Trabalhando na área da saúde, o tempo todo você está ouvindo os médicos darem conselhos. Não faça isso, não faça aquilo. Tal. É interessante. Há um tempo atrás, logo que eu comecei a trabalhar, nós sempre soubemos que o cigarro faz mal. Mas nos consultórios, do lado de fora do hospital, alguns médicos fumando. Mas doutor, eu sei que faz mal, mas o vício. Beber, todo mundo sabe que o álcool faz mal. O álcool destrói o fígado, mas está aí, livre. Fazem propaganda. Por que nós vamos acreditar em homens? Por que nós vamos depositar a nossa fé em homens, depositar a nossa fé em ciência, depositar a nossa fé em quem quer que seja, que não sabe de nada? Mas a verdadeira palavra, aquele que pode garantir, esteve nessa terra, pisou aqui, e por causa dele nós estamos reunidos essa noite. Seguir a esse Jesus que fala a verdade, é o único objetivo que interessa. Fazer a vontade desse Jesus é a única coisa que é importante para nós. Estarmos dispostos a seguir a esse Jesus é aquilo que faz a diferença, porque quanto mais nos aproximamos dele, mais próximos vamos ter o cheiro dele, vamos ter as características dele, vamos falar como ele falava, vamos pensar como ele pensava, vamos agir como ele agia. Por quê?
porque Ele é a vida. Ele é a vida. Como é que inicia o Gênesis, falando a respeito do homem? Quem sopra no homem e ele se torna uma alma vivente? Deus sopra o quê? Vida. Porque Ele é vida. Então, quando Jesus diz, eu sou a vida, Ele é o sopro de vida. Sem Ele nada existiria. O próprio João escreve isso. Ele é, no princípio, o Logos de Deus. A palavra Logos, ou seja, o start, aquilo que Deus usou para que as coisas existissem. Ele usa o próprio Filho, o start, o Logos, e tudo passa a existir. Então nós estamos na frente dos filósofos. Pode, irmãos, fazer filosofia? Não tem problema. Eu gosto de filosofia. Mas não vai encontrar respostas na filosofia. Você pode estudar qualquer ciência, qualquer tipo de área dentro do conhecimento humano, todo ele é muito importante, mas respostas fidedignas nós não teremos. Agora vocês sabem mais do que os filósofos. Olha que bênção. Que povo sabido que vocês são. Filósofo alguns fazem doutorado, faz mestrado, doutorado, pós-doc, escreve vários livros, aí você pergunta para ele, o que é a verdade? Ele vai coçar a cabeça e vai falar para você, olha, sinto muito, mas eu não posso te responder. Aí você diz para ele, o senhor não sabe, mas eu sei, a verdade é Cristo. Qual é o caminho? Ele vai falar para você, todos os caminhos levam a Deus, essa é a filosofia do mundo, mas só existe um caminho, ele é Cristo. Os outros caminhos levam a Deus? Não, porque só Cristo é o caminho. Então a filosofia do mundo, ela é falha. Religiões espalhadas pelo mundo, cheias aí das suas culturas, mas elas não levam a Deus. Falam de reencarnação. Isso não existe. Eu estou no terceiro tópico. E o que será a vida futura? Se a vida que o mundo oferece, ela é falha, passageira, os homens não têm resposta para muitas coisas. A vida, na realidade, é Cristo. Ele é o autor da vida. Sem Ele não existiria vida nesse planeta. Ele é a própria vida. Essa é a resposta dele mesmo. Ele é a realidade. Sem Ele nós não temos conceito de realidade. Não temos conceito de vida. Não temos conceito de caminho. Sem Ele o homem está perdido. E agora, o terceiro tópico, o que será a vida no futuro? A primeira sentença para alcançarmos essa vida plena é crer no unigênito Filho de Deus. Ele é a própria vida. Jesus está e sempre esteve no Pai, e o Pai no Filho, uma realidade e uma verdade. A vida de Cristo em nós gera verdadeiras mudanças de desejos e objetivos. Todo o projeto de Deus para a humanidade, ele já está em andamento e teve o seu curso com a presença de Cristo. Porém, o caminho já nos foi revelado. A verdade é que existe um Deus, e o homem, e o Deus homem se torna vivo, e ele tem uma fisionomia, ele tem um corpo, ele nos traz essa revelação. E quem segue Jesus fará as obras que ele fez, se envolverá como ele se envolveu, proclamará como ele proclamou, alcançará o mundo como ele alcançou. O futuro diz respeito ao que nós faremos com tudo que nós recebemos dele. O futuro diz respeito ao que acontecerá com a humanidade, à medida que homens e mulheres cheios da unção e da graça e da revelação plena colocarem em curso o chamado desse Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, será salvo. Quem não crê, será condenado. Essa é a revelação. Essa é a única verdade. Esse é o único caminho. E nós
fomos chamados para proclamar esse evangelho e falar do verdadeiro caminho, e pregar esse evangelho em tempo e fora de tempo, porque se eu amo a Cristo, como eu declaro, o principal motivo e declaração é fazer a vontade de Jesus. E foi o que ele disse aos seus discípulos: para que o mundo conheça que vocês são meus discípulos, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. E depois disse a eles: vão, preguem o evangelho, alcance as nações, busque aqueles que estão pelo caminho, para que possam receber as roupas de núpcias, para que possa entrar no reino celestial com roupas brancas, porque aquele que não estiver vestido com as roupas de núpcias não poderão entrar no reino celestial. Então não é de qualquer jeito, existe uma forma certa e existe um jeito certo. Esse jeito certo e a forma certa é buscar a santidade. Sem a tal nós nunca veremos a Deus. Que Deus? O único Deus, o encarnado. É Ele que nós veremos. Então, para isso, igreja, a vida do cristão não pode ser levada de qualquer forma, de qualquer jeito. E é por isso que não são todos os caminhos que levam a Deus. Não são todas as religiões que falam de Deus. Por quê? Porque em muitos lugares as pessoas entram e continuam da forma como chegaram. Mas o Evangelho exige mudanças. O Evangelho exige postura, exige conduta. Por quê? Porque nós temos que parecer com aquele que nos chamou. Então, viver um cristianismo é viver atuante, é buscar santificação, é resistir ao pecado, é impor as armas que o Senhor nos deu. Você e eu não estamos sós nessa batalha, nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele nos leva à vitória. Não é pela força do seu braço, nem pelo seu dinamismo, nem pela sua capacidade intelectual, mas é pela graça e pela unção do Espírito Santo de Deus. Agora, irmãos, envolvidos nessa expectativa de vida, envolvidos nessa vida plena, conhecendo o verdadeiro caminho, conhecendo a verdadeira palavra de verdade, sendo envolvidos pelo Espírito, quem pode segurar essa nação? Quem pode segurar o povo de Deus? Nenhum muro, nenhuma nação, nada pode reter o povo de Deus. Não faz muito tempo o mundo era dividido em capitalismo e socialismo, e tudo isso caiu, os muros ruíram, economias mudaram, tudo mudou. E o Evangelho continua avançando, derrubando fronteiras, derrubando muralhas e avançando. Por quê? Porque existem homens e mulheres que entendem esse propósito e têm alegria plena no seu coração. As revelações mais importantes do mundo foram feitas pelo Filho de Deus. Só existe uma vida, nela e através dele, o próprio Deus soprou nas narinas do primeiro homem e tornou-se alma vivente, e a vida é Deus. Ele é a vida, ele habita plenamente nos seus. O caminho foi revelado. Surgiram falsos cristos, surgiram falsos profetas. Existem ainda hoje caminhos largos e portas largas, mas o próprio Cristo diz que o caminho é estreito, a porta é estreita, perseverai por manter-se nela. Então não é de qualquer jeito, não é qualquer lugar. Existe um caminho e esse caminho é estreito, a porta é estreita. Então exige que eu e você nos coloquemos diante desse Deus, buscando a cada dia, nos esforçando para entrar por essa porta, para não acontecer de nós ficarmos pelo meio do caminho, porque infelizmente nesse período todo que nós somos cristãos, muitos ficaram pelo meio do caminho, deixaram a verdade, se entregaram à dissolução, se entregaram ao mundo, tentaram experimentar aquilo que o mundo tinha a oferecer e alguns não voltaram, sucumbiram, deixaram a verdade, se enveredaram pela mentira.
mas ainda é tempo de serem resgatados. Nós encontraremos com Jesus, o Cristo bendito que aguarda a cada um dos seus. Porém, temos que ajudar para alcançarmos o objetivo. Para isso, quem que nos ajuda é a pessoa do Espírito Santo. Então, nós veremos a Deus homem, veremos o Deus encarnado, veremos como verdadeiramente Ele é. Isto é esplêndido, é maravilhoso. O Senhor já se revelou e continua se revelando para muitos, muitos homens e mulheres. O Senhor já se revelou na sua transfiguração. Alguns viram Jesus em sonho, outros tiveram o privilégio de vê-lo. E o Senhor tem feito isso. Mesmo sem nós conhecermos a face, nós o amamos. Mesmo sem saber como Ele é, nós o desejamos. Mesmo sabendo de todas as dificuldades, nós queremos estar com Ele. Perseverar para estar com esse maravilhoso Deus encarnado. E eu tenho algumas aplicações. A primeira, não podemos ficar de braços cruzados enquanto a humanidade se encaminha para a morte eterna. Distanciamento de Deus. Irmãos, essa é uma verdade, e é uma verdade plena. O evangelho verdadeiro, ele deve ser proclamado. Eu citei aqui no início para vocês, falando a respeito de alguns desigrejados, as igrejas, irmãos, irmãs que abandonaram as igrejas, estão congregando nas suas casas, procurando algo que não existe. E nós, para fazermos parte do povo de Deus, temos que estar juntos com o povo de Deus, fazer parte da família do Senhor. Então cabe a você também a trazer de volta esses irmãos desigrejados, a falar a respeito da comunhão, porque sem comunhão não tem como nós falarmos que amamos a Deus. Porque se nós não estivermos juntos com os irmãos e suportarmos uns aos outros, como nós vamos falar que amamos a Cristo? Vai ficar apenas da boca para fora. Então, servir, irmãos, em casa é só para quem não tem condições. Realmente não tem condições? Não tem o que fazer. Mas para aqueles que podem, o lugar é estar aonde o Senhor está ministrando a sua palavra e a sua verdade. As palavras reveladas são para serem anunciadas. A vida plena, uma vida em comunidade. Só assim seremos provados e aprovados. Alguns esperam por uma igreja perfeita, com crentes perfeitos. Isto só na glória. Então, não procure igreja perfeita, não procure lugar perfeito, você vai ficar decepcionado. Existem lugares que são bem administrados? É claro que sim. Existem outros que não são bem administrados. Porém, como são administrados por homens e por mulheres, têm defeitos, vão ter dificuldades. Todos temos. É interessante algumas pessoas que saem de casa porque talvez não gostem muito do como o pai ou como a mãe dirige a família, coisa e tal, e quando se torna pai e mãe, acaba fazendo a mesma coisa que os seus pais faziam. Quando menos espera, está dando a bronca que a mãe dava. Está chamando a atenção como a mãe chamava, como o pai chamava. Nós não somos melhores do que nós imaginamos. Nós imitamos uns aos outros. Imitamos mesmo sem você colocar na cabeça que vai imitar. Você acaba imitando. O Senhor promete fazer morada em nós. A vida dele em nós. O viver é Cristo. É isto. A morada de Cristo sou eu e é você. Ele vive em mim e em você. E nós somos hoje esse representante dele aqui na terra. Para que o mundo que não pode ver a Cristo possa ver a mim e a você. Que não pode ouvir a Cristo, mas pode ouvir você e a mim. E nós possamos fazer com que a vontade do Senhor prevaleça, porque o nosso Deus ama a humanidade. E o número dos salvos é um número gigantesco. Então são muitos milhões
e bilhões que precisam ser alcançados. E para isso o Senhor levantou uma igreja forte, uma igreja pujante, homens e mulheres que creem verdadeiramente na palavra, que fazem a vontade do Senhor, que trilham o caminho e a vereda da justiça, que conhece a verdade, que não se desvia pela mentira, que é firme no propósito e nos conceitos corretos da palavra de Deus. Igreja do Senhor, fique firme na peleja. O Senhor tem nos dado graça. Nós estamos ali em Poções, nós estamos entrando no 8º ano que nós estamos em Poções. O Senhor tem nos dado graça. É um lugar difícil. A cidade é muito católica. São cristãos nominais. Acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas não estão. Mas o Senhor tem nos dado graça de alcançarmos famílias, de buscarmos os desigrejados. O Senhor tem enviado famílias para estar conosco e nós louvamos a Deus por isso. Então nós fazemos aquilo para o qual nós somos chamados. Estamos ali para ensinar, para pastorear aqueles que precisam do pastoreio, para acompanhar aqueles que precisam de acompanhamento, fazer a vontade do Senhor. Eu agradeço muitíssimo a paciência de vocês são muito educados, ninguém foi embora. Muito obrigado, é muito bom vê-los, estou feliz de vê-los aqui mais uma vez. Que Deus continue abençoando a casa do Senhor. Amém.